Rádio Movimento. Ao ritmo da sua vida. Olá, muito boa noite. Aqui estamos nós para mais um Bora Dançar. Vocês já sabem, este é o vosso programa das quartas-feiras a partir das 11. Estamos aqui, faça chuva, faça sol. Ainda é considerado, bom, não só o primeiro, como ainda o único programa sobre dança na rádio portuguesa. E aqui estamos nós com a força da rádio online e com esta rádio em particular, a Rádio Movimento. Olha, não fosse talvez pelo próprio nome que ela tem, mas de facto tinha que ser aqui nesta rádio que o Bora para Dançar ter que estar, porque é um programa diferente, sobre temas diferentes, tal como todo o resto da programação que tu podes assistir aqui ao longo da semana. Esta rádio tem conteúdos extremamente interessantes. Eu também sou consumidor, porque sempre gostei muito da rádio e gosto daquela rádio de autor, ou seja, aquela rádio que traz algo próprio que cada do autor, cada criador e apresentador, que traz os seus conteúdos e que a gente aqui fala um bocadinho de tudo. Aqui para dança, às quartas-feiras, após as 11, claro, mas falamos sobre da cultura em geral, temos especificamente sobre teatro, fotografia, cinema, falamos sobre saúde, falamos sobre política, sociedade, tanta coisa. Olha, e hoje vamos falar sobre o que é isto de se dançar forró, que é um ritmo que vem do Brasil, pela cidade de Lisboa do adentro. Vamos falar sobre isso com o nosso convidado, que também veio do Brasil, naturalmente,
que é o Mateus. Sim. Aqui, o Mate Paiva. O pessoal que me conhece mais como Mate, O Mate. do que como Matheus. Mate. Muito né? bem. Depende do sotaque. Exatamente. Mas sim, falar um pouquinho do Forró no Miradouro, que é um projeto que eu tenho aqui, um coletivo, né? Não é um projeto só meu hoje, mas que eu comecei, Boa. levantei essa tarefa de dançar, a difícil tarefa de dançar pelos miradouros de Lisboa. Que a ideia é juntar os pontos turísticos de Lisboa, né? São um cartão postal de Lisboa, os miradouros, juntar com a dança. E pronto, por todo lugar que a gente passa, a gente vê que a gente tira muito sorriso. Então, acho que indica que é um projeto que tem dado certo. Epá, maravilha. Olha, epá, Mate, antes de mais, muito bem-vindo Muito à Rádio obrigado. para Movimento e aqui ao Bora para Dançar. Nós não nos conhecíamos, olha, eu passou para o Afonso Costa, para Danças para do Mundo, já nos cruzámos eventualmente sem nos vermos bem, não é? Mas que tu já lá tinhas ido para a academia. Exatamente. Agradeço a Danças do Mundo, agradeço a você, Afonso, pela oportunidade, pela Fran também, que Exatamente, era para estar aqui intermediou, hoje. que era para estar com a gente hoje. E agradeço muito essa oportunidade, e é uma oportunidade para a cultura mesmo, né? Para a gente conseguir falar um pouco mais dessa missão. É isso mesmo. A missão que é o que estamos aqui hoje para fazer e o que aqui para todas as quartas-feiras para a gente faz e que para pelos vistos o vosso projeto para também. Exato. Não é um projeto que tem autonomia financeira, não é um projeto que foi iniciado nesse sentido, e a gente faz mesmo por paixão e, de modo geral, o movimento do forró, pelo que eu vejo nas diversas comunidades, ele tem um aspecto bastante amador, porque por mais que seja bastante popular e tenha muitos consumidores, a dança é uma coisa de nicho, né? Então, o ambiente da dança, ele vive da paixão das pessoas, porque realmente não é o melhor dos mercados, não dá para comparar com o mercado de inteligência artificial, por exemplo, hoje. Uhum. Sim, claro. E estamos a falar de algo que, de facto, contagia, né? Por onde passa. Sim, pois é. A gente começou com essa ideia de dançar nos miradouros, era uma coisa que a gente já fazia após as aulas, alguns amigos, e a gente já conheceu outras pessoas que faziam, então é uma prática comum. Em Lisboa, a gente reuniu os amigos para poder dançar e praticar e melhorar aquilo que a gente aprende nas aulas, ou então simplesmente trocar figurinhas com os amigos, né? E uma amiga minha veio me sugerir essa ideia de dançar sempre nos miradouros, se espalhar, ter um projeto itinerante que cada vez tivesse no miradouro. E eu acatei a ideia e abracei mesmo. E aproveitei algum momento em que a gente já tinha uma turma que se reunia sempre e comecei a fazer esse convite. E isso foi em setembro de 2022. Então já faz um tempinho, e de lá para cá foi um trabalho árduo de fazer a comunidade crescer com alguns objetivos específicos. Boa. Eu acho que o meu objetivo principal com o Forró no Miradouro é ter ali uma estrutura que receba órfãos, vamos dizer assim. Então, são as pessoas que estão na cidade, sejam brasileiros, sejam estrangeiros, sejam portugueses, que estão, por algum motivo, sem uma rede de contatos, ainda não têm muitos amigos, e encontram no forró um ambiente acolhedor, em que as pessoas recebem muito bem. E eu já vi muitos grupos serem formados ali dentro, eu já vi muito o forró como um espaço de acolhimento para essas pessoas. E recentemente eu fui para o Brasil e fui para o litoral norte de São Paulo, e eu sabia que lá tinha forró, mas não conhecia ninguém. Então eu já entrei em contato identifiquei uma comunidadezinha ali, entrei em contato pelo WhatsApp com algumas das pessoas
e foi acolhido dessa forma também, porque eu acho que faz parte da cultura, assim como faz parte da cultura do forró, a ideia da migração, né? Então, esse senso comunitário talvez tenha um tanto de origem nisso. Boa, ou seja, pois já está no seu ADN. Já está na nossa história, né? Tá na história. Eu tive contato com a dança. Eu sempre ouvi forró, mas tive contato com a dança aqui em Portugal. Não tenho muito essa história de dançar. Ou seja, vieste do Na minha Brasil, cultura, não. mas não vieste para dançar. Exato, na minha família, na minha cultura não tinha exatamente isso. E aqui, como uma tentativa de resgatar a brasilidade, de entrar em contato, de criar uma rede, foi assim que eu entrei no forró e conheci todo o meu universo português é todo apresentado pelo forró, né? Ou quase todo. Mas sim, essa coisa, eu não diria que a coisa do forró, ela tá no sangue, mas a história do forró ela é permeada pela migração, né? Se você olhar a migração interna no Brasil, do Nordeste para o Sudeste por questões econômicas ou da seca, e muitos músicos que para conseguir fazer sucesso tiveram que ir para o Rio de Janeiro, que era a capital ou a capital cultural do Brasil. Então, por aí a gente vê muito nas letras essa coisa da migração, e quando a gente está fora, a gente começa a ouvir essas letras, a gente se identifica muito com algumas músicas, né? Olha, e já temos aqui para algum para pessoal online, para quem estiver a ouvir este programa e achar que de facto outros deveriam de estar a seguir, aproveitem e partilhem este direto. Estamos aqui na Rádio para Movimento. Olha, aqui a Gisele Sabino para dizer-nos que é lindo o que o Forró para Admirador faz. Agradecemos por este trabalho. Sempre acolhe para quem quer se juntar. É a casa de quem está longe de casa e encontra lar para no Forró. Exatamente. E na nossa cidade. E Exatamente. encontra lar para na nossa cidade. Pois esse é o objetivo. Quero imaginar que é um projeto que vai colaborar, vai impactar na vida das pessoas, não um impacto revolucionário, mas aquele impacto de apoio, sabe? A Gisele, ela é professora de forró e ela é parceira também num projeto que o Forró no Miradouro tem de aulas. Então, a gente tem aulas aos sábados, às quartas-feiras, perdão, às quartas-feiras, e com ela, como professora, a gente conseguiu construir esse projeto junto, que está muito bonito. Boa. E está chegando no primeiro semestre. Porque o projeto, inicialmente, o primeiro para propósito era mesmo o baile. O primeiro propósito era simples e duro, dançar nos miradouros. Exatamente, né? A gente gratuitamente, não tinha... de forma fácil, não é? Imediata. Exatamente, a ideia era que as pessoas tivessem acesso livre a isso, que elas pudessem curtir, e também uma possibilidade de intervenção urbana, que é um assunto que me interessa muito. Eu já trabalhei com arte de rua, Muito bem. e isso de impactar os passantes com, de repente, pessoas dançando. Um fenómeno que está ali, né? Um happening. A gente sempre saca muitos sorrisos dessa situação. E tenho certeza que se um dia a gente conseguir pegar as informações de todas as câmeras que passaram filmando por aí, eu vou ser reconhecido em algumas delas, pelas vezes que eu já vi as pessoas gravando vídeos dos eventos que acontecendo. Só os passantes, né? Que estão na rua e veem uma coisa bonita acontecendo e gravam. O Forró no Miradouro começou assim, como uma ideia de dançar na rua. A gente começou a ter algum dinamismo nas redes sociais, e um dos motivos para esse dinamismo é que a gente lançou uma agenda semanal do forró. Então, o que é isso, né? A gente percebeu que existia um padrão de eventos e que quem era do forró já conhece esse padrão, já sabe que na terça-feira tem a festa no lugar X, na sexta-feira tem no lugar Y.
mas tem outras pessoas que não sabiam muito bem isso, então a gente estruturou isso numa agendazinha semanal que a gente lança todas as segundas-feiras. E tem uma coisa muito interessante de como a comunidade se organiza, né? É que quando a gente começou a fazer a agenda, era muito difícil de extrair essa informação dos produtores, porque os produtores ainda não tinham as informações de festa organizadas. Eles iam eles iam fazendo essa tarefa, divulgando, definindo as coisas ao longo das semanas. Depois de alguns meses a gente fazendo esse trabalho de sempre ir falar com eles, agora todos eles já têm essa informação na segunda-feira. Então, de certa forma, padronizou um pouquinho as coisas e as pessoas começaram a procurar o Forró no Miradouro também pela agenda. Então, a gente não coloca só os eventos do Forró no Miradouro, a gente coloca todos os eventos e entende isso como um trabalho de utilidade pública. Muito bem. Então, a gente separa muito bem. A gente sabe que, por exemplo, se houver um evento de forró no mesmo horário do Forró no Miradouro, não é um motivo para a gente não divulgar o evento da outra pessoa. É um canal de utilidade pública e a gente sempre vai divulgar eventos de todos os eventos de forró que fizerem. E como eu sou programador, eu fiz um sisteminha em vez de fazer essa agenda sempre manualmente. E que esse sistema é alimentado por um painel, e através de um painel, e então a gente consegue ter algum registro de todos dos eventos que a gente lançou na agenda. E cada promotor participa também para nessa... Nesse momento a gente recolhe as não é? informações e a gente mesmo adiciona, mas a gente já separa para o produtor e tal. Boa. Então, daqui a algum tempo, a gente vai ter uma informação valiosa, não do ponto de vista financeiro, mas do ponto de vista histórico, de quantos eventos de forró a gente teve nos últimos 10 anos. Quantos eventos foram organizados pelo Espaço Baião? Quantos eventos foram organizados pela Quartos Populares, pelo Forró no Miradouro, pelo Forró do Coreto? Mas isso a partir de agora, não é? A partir das informações que a gente está gerando agora, que a gente está coletando agora. Exato. E eu acho que esse registro histórico ele é muito valioso, né? Isso é uma coisa que a gente quer manter. E tem sempre um bracinho querendo puxar para a tecnologia também. Então, essa é uma das coisas que a gente vai tentar puxar, fazer com que as coisas tenham um padrão alto voltado para a tecnologia também. Então, olha, onde é que nós seguimos, antes de mais, chegar às vossas informações? Onde é que para vocês estão? Online? Sim. A gente tem um grupo no WhatsApp que tem já as suas 500 pessoas, mas a gente divulga todas as nossas informações no Instagram também, @forró no Miradouro, Forró no Miradouro. Muito bem. E por enquanto a gente só está nessas duas plataformas. E acede-se à programação do forró, da aplicação, para partir daí também? Toda segunda-feira a gente publica a última agenda, então vocês vão ver uma agendinha cor-de-rosa. Essa agenda é a agenda de todo o Forró de Lisboa. Boa. Ou seja, da página, o Instagram vai para concentrando a informação toda. Exatamente. E a gente quer realmente ter esse papel de informar a comunidade para que as pessoas saibam também do nosso trabalho, né? É uma maneira da gente divulgar o nosso trabalho também. Olha, para a Franciele, para estar aqui também para o outro lado, vai-nos aqui para acompanhando. Olha, Fran, vai pondo aqui questões para também, se quiseres pôr. Explica-me aqui também um bocadinho para como é que o facto de estares na nossa cidade, as características e a natureza que ela tem, como é que isso tem influenciado o projeto? Porque eu imagino que um projeto destes, de certa maneira, para poder eventualmente até ter outros nomes, não é? Claro que é um género de projeto que se aplica em qualquer país, em qualquer cidade, dado que os propósitos é reunir. Exato. Não é? Para reunir e contagiar os outros, não é? Lisboa tem uma vantagem de ser um lugar muito seguro,
né? Então a gente tem muita tranquilidade de se reunir na rua até a madrugada, na madrugada dentro, e felizmente até hoje nunca aconteceu nada. As pessoas deixam as coisas delas ali num canto e todo mundo confia, e até hoje nunca teve nenhum problema desse tipo. Essa é uma grande vantagem de estar em Lisboa, e é uma cidade que tem um visual incrível, né? Então, a partir daqueles pontos altos e como a gente tenta fazer com que o Forró no Mirador aconteça sempre no pôr do sol, a gente sempre tem um visual, um cenário maravilhoso, né? Junta isso com a música e toda... e tem uma outra coisa muito importante que a gente fez desde o início, que foi o piquenique. E o piquenique, a gente, toda vez que a gente faz um forró no Miradouro, a gente faz também um piquenique, a gente convida que as pessoas participem. E é sempre muito abundante, as pessoas... Um piquenique partilhado, não é? É um piquenique partilhado. Cada um traz alguma coisa. Boa. A gente não sugere, a gente não organiza nada, mas as pessoas trazem, é sempre muito abundante. E a ideia também volta nessa vontade de ter um senso de comunidade. É esse o objetivo. E os miradouros, eles nos proporcionam isso, porque você está usando um espaço público, fazendo a ocupação de um espaço público. Normalmente não tem casas perto, então o som não vai incomodar ninguém. Até hoje a gente não teve nenhum problema com a polícia, apesar de saber que colocar som na rua não é exatamente uma prática regular. Claro. Né? Mas a polícia mesmo já nos disse que até hoje a polícia para e acompanha e fica de perto. E percebe que também é uma organização ordeira e que de facto as pessoas têm um sentido, não é? Ordeiro e respeitoso. A gente já pensou até que não? talvez a polícia nunca tenha ido pedir pra gente desligar, porque eles ficariam até sem graça depois de ver tantos sorrisos, né, pra pedir pra desligar mesmo. E quando vem, que de facto as coisas estão a funcionar bem. E o que me disseram o que a própria polícia me disse se um dia uma pessoa reclamar, é o suficiente pra gente pedir pra vocês pararem. Claro. O que é um bom sinal, significa que até hoje ninguém reclamou. Exatamente. Né? Então, todo essa conjuntura de ser um lugar isolado, um lugar alto, com uma vista bonita e espaçoso. Normalmente a gente procura um lugar que tem um chão liso também. Claro. Né, para poder ser dançar. Confortável, não é? Tudo isso tem ajudado muito. E o fato de ser nos miradouros faz com que novas pessoas vejam e possam ter acesso a essa comunidade. Neste sábado, a gente vai fazer no Descasca Quiosque, já não é no Miradouro. E aí isso avança já para uma outra etapa do projeto, que é de que a gente começou a já ter algum impacto social e ter já uma comunidade em volta da gente. E a gente percebeu que a gente conseguiria também fazer eventos com bandas e DJs. Então foi uma experiência, a gente primeiro fez com o DJ e viu que isso era possível, porque assim, financeiramente o projeto vive da contribuição das pessoas. Né? Ou seja, explica um bocadinho para doer essa parte. Exato. O chapéu. A gente passa o chapéu, O chapéuzinho. a gente avisa que no microfone que é um projeto colaborativo e as pessoas contribuem o suficiente para que a gente consiga ir reinvestindo na estrutura e, por exemplo, comprar colunas de som para que a gente possa ter um som de melhor qualidade. A gente começou muito amador, hoje em dia a gente é um pouquinho menos amador. Né? E um equipamento de som que, para as características para que vocês pretendem, para ser para portátil, não ter fios. Exatamente. E alguma coisa de boa qualidade. Então, ou seja, estamos a falar, de facto, que os investimentos são grandes. São grandes e, felizmente, até hoje a gente conseguiu. Inicialmente teve investimento do próprio bolso, né? Mas, felizmente, a gente conseguiu comprar todos os equipamentos, ou os 2 equipamentos que a gente tem agora, com a ajuda da comunidade. Então,
Inicialmente, a nossa fonte de renda era a fonte não dá nem para chamar de fonte de renda, né? Mas de contribuição ali, era simplesmente o chapéu. Depois que a gente já tinha um público um pouco mais estabelecido, a gente fez uma parceria com o Descasca Quiosque para fazer os eventos lá algumas vezes por mês, ou 2 vezes por mês, ou uma vez por mês. É uma casa que deixa as portas abertas para a gente. E que é também um espaço que, apesar de não ser propriamente o tal para Miradouro, o ponto alto, continua ser um espaço para fantástico. É uma praça com um chão maravilhoso, né? E a gente coloca está ali... inserido para naquele vale. Exato, do lado do Parque da Bela Vista, é um lugar bonito, né? Então, continua tendo essa característica do projeto. Mas, com a parceria com o Descasca Quiosque, a gente conseguiu que o quiosque deixasse sempre uma contribuição fixa, e a partir disso a gente conseguiu contratar DJs para fazer a festa naquele dia, ou banda. A gente tentou fazer com banda, mas com banda ainda viu que não era tão fácil. Pois. O investimento porque ainda o maior, investimento, não é? eu falei, ainda não é o momento. Então a gente deu um passo atrás novamente. Mas a gente ainda quer voltar a fazer isso. Existe uma questão aí muito interessante que é, por um lado, a gente quer que as pessoas tenham acesso à festa, à música, ao baile, à dança. Por outro lado, a gente entende que o mercado cultural não existe, não é nada se as pessoas que vivem desse mercado cultural ou que trabalham com isso, como professores, como músicos, DJs, se eles não forem valorizados e receberem dinheiro. E mesmo produtores, no nosso caso. Claro. Mas no nosso caso é uma escolha que a gente está fazendo. Então, assim que a gente teve essa possibilidade, a gente fez esse compromisso de tentar fazer eventos em parceria ou com o Descasca Quiosque, ou mais recentemente a gente teve uma outra parceria que eu falo daqui a pouco, que fazem com que a gente consiga convidar os DJs e também fazer workshops, porque a gente acredita que isso faz a roda da cultura girar. Isso é uma opinião muito pessoal, eu acredito que os projetos culturais, para terem uma vida longa, eles não podem viver só de paixão. A gente precisa arranjar alguma maneira deles serem viáveis economicamente. Né? A gente não está falando de enriquecer. Não, mas as coisas de facto têm que ser sustentáveis. Exato, e as pessoas precisam receber pelos trabalhos que elas fazem. Não dá para trabalhar de graça a vida inteira. Exatamente. Né? Então, existe essa busca do forró no Miradouro, e aí já falando um pouquinho de planos para o futuro, existe essa busca de que a gente se estruture cada vez mais, e a gente tem procurado ter uma visão um pouco mais institucional das coisas, ou seja, ter um planejamento anual. A gente gostaria também de abrir uma associação cultural. A gente ainda não abriu, mas é um dos planos para 2024. E a partir dessa associação cultural, a gente tem diversos projetos que podem depois participar de apoios públicos, né? E a gente já tem um workshop marcados para este ano, para agosto. A gente já tá trazendo professores do Brasil, né? Então, a gente tem conseguido fazer... movimentar economicamente as coisas e movimentar culturalmente também, né? Uma outra parceria que a gente fez foi com a Associação Fidalgos da Penha, que eu não sei se você conhece, é uma associação que é uma associação de bairro, né? Que presta serviços e atividades culturais ali na Penha de França.
E a gente conseguiu o espaço, primeiro, para as aulas, porque a gente também começou fazendo as aulas nos miradouros. Claro. Mas entrou a época de chuva e a gente precisou de um lugar fechado. Exatamente. E também porque senão a professora ia perder a voz, porque o miradouro sempre tem muito vento, é um espaço aberto, a gente está competindo com o som ali. Então a gente conseguiu essa parceria com o espaço fechado. E essa parceria depois foi também para uma festa. E a gente tem tentado lá fazer alguns bailes mais workshops lá, o de 1, 2 vezes por mês, né? Então a gente tenta conciliar uma vida que seja miradouro e, sim, música só da coluna de som, de uma lista que eu faço ou que algum outro participante do Forró no Miradouro faz, como a Inês, que não está agora mais no Forró no Miradouro, mas durante muito tempo foi ela que tratou das playlists. E a gente quer que seja isso para que as pessoas tenham acesso, mas a gente quer também que poder fazer tanto uma festa que as pessoas tenham acesso, mas que seja financiada por um parceiro, quanto fazer uma festa que seja fechada mesmo, paga, e que a gente possa fazer ainda uma coisa, ter um controle de bilheteria e fazer uma coisa com ainda mais qualidade, né? A gente trouxe um bailarino de São Paulo, o Alisson, para falar sobre as origens do forró, né? Não do forró em si, mas dos ritmos originários. E é um tipo de conteúdo que é difícil de você encontrar até por escrito. É um conteúdo raro, né? A gente fica muito orgulhoso de conseguir levar esse tipo de coisa. Isso, para mim, é contribuição. E isso, para mim, é legado. Exatamente. E isso, para mim, é sinônimo de trabalho, de missão cumprida. Muito bem. Claramente. Ou seja, que estamos aqui para falar das várias extensões que o projeto já começa a ter. Exato. O projeto, ele nasceu como uma coisa completamente comunitária, e ele continua com uma intenção comunitária grande, mas tem ainda maior uma intenção social, né? E para isso a gente precisa se profissionalizar, se institucionalizar em alguns aspectos, criar algumas regras, ser um pouco mais chato em algumas coisas também. A gente acaba sendo um pouco mais rigoroso na nossa comunidade no WhatsApp neste momento, claro, para que a informação chegue com mais qualidade às pessoas, né? Para padronizar algumas coisas, e para poder ter estratégia para fazer as coisas também. Pois, porque o caminho para a qualidade também tem isso, né? Nós temos que lhe dar um bocadinho de atenção, né? Para essas coisas. Isso são, agora, o que tu falaste são ingredientes para dar para valor. Exato. Imagina, a gente se reúne toda semana, a gente tem uma reunião fixa toda semana, que é para falar dos próximos passos, decidir o que fazer e o que não fazer. A gente tem um plano, por exemplo, de até o meio do ano, até abril, na verdade. A gente está ainda em negociação, mas a ideia é conseguir colocar um workshop de forró a cada 15 dias junto com as festas nos Fidalgos. Então, para pensar nisso, a gente teve que levantar todas as pessoas que poderiam dar workshop, todos os DJs de Lisboa, porque a gente também quer ter uma rotatividade entre os DJs para poder valorizar o trabalho de todo mundo e, ao mesmo tempo, mostrar o trabalho de todo mundo aqui, né? Então, parece... É um trabalho... Eu sempre me queixo de que é um trabalho bastante invisível, porque tem muita coisa que a gente faz e, no fim dos contos, o que se vê é um baile, né? Mas esse trabalho cultural de fazer esse levantamento, de fazer a ponte entre os artistas e a comunidade, divulgar, fazer parcerias, tudo isso é um trabalho de formiguinha para construir uma coisa muito maior. E olha, fala-nos aqui um bocadinho também do desafio de ter, ao fim e ao cabo, um evento que é itinerante,
Uhum. que vai tendo alguns pontos que se vão para repetindo, não é? Porque já vimos que o evento vai tendo os vários tentáculos Sim, como sim, um sim. polvo, não é? Ele vai para já em várias direções, mas continuamos a saltar para Mirador, para Mirador, não é? Sim, sim. Para este lado. A gente variava muito mais de Miradouro no começo. E tem a parte boa de variar de Miradouro, de experimentar um novo Miradouro, é que é isso, é um lugar que a gente nunca dançou antes, e é uma aventura. Conforme o projeto cresce e vai tendo mais gente, dá medo, né? Dos ingredientes que a gente vai encontrar ali, do cenário que a gente vai encontrar naquele Claro. miradouro. A gente não sabe se naquele novo miradouro, tendo um equipamento mais caro também, se naquele novo miradouro a gente vai ter algum problema com a vizinhança ou com a polícia. A gente não sabe se já vai ter algum outro artista tocando naquele lugar, que é uma coisa que já aconteceu conosco. Se a gente não sabe as condições, se as pessoas vão ter acesso àquele lugar. Uma grande vantagem de fazer sempre no mesmo lugar e sempre no mesmo horário, sempre no mesmo dia, é que as pessoas se acostumam, elas colocam isso na agenda delas e elas se orientam a partir disso, né? Vira um hábito. E tu vais afinando muito o evento relativamente para dar aquele lugar, para que já Exatamente. começas a trabalhá-lo, não é? Vais ganhando Mas, experiência para com aquele espaço. quando você tem um evento itinerante, não tem como fazer isso. Isso foi uma dificuldade que a gente enfrentou. Hoje em dia a gente está variando muito menos. A gente tem ficado principalmente no Miradouro do Parque Eduardo VII. Ali é um ponto bastante central e a gente vê que as pessoas gostam muito daquele ponto. Até que veio o Papa. Até que veio o Papa. Quando veio o Papa, a gente teve que voltar a rodar pelos miradouros também. Ou seja, para quem nos está a ouvir, sim, esse mesmo local, antes o Papa dançava-se forró. A gente tentou, né? Mas o Papa não quis dançar forró com a gente. Exatamente. E então hoje em dia a gente tem girado menos pelos miradouros, até porque a gente também está com a gente tem que dividir os nossos sábados entre fazer no Miradouro e fazer no Descasca, fazer nos Fidalgos, porque são espaços, são parcerias que a gente valoriza bastante, né? Então tem essas duas vertentes que a gente nunca quer abandonar a ideia de fazer um evento nos miradouros. Mas agora tem que ser para ir para um novo miradouro, a gente tem que planejar muito melhor antes, porque o público é muito maior e a gente acaba tendo um impacto muito maior. Que a responsabilidade, não é? Isto Exato. começa a crescer a responsabilidade. Dá um frio na barriga, Sim. né? De chegar num lugar novo assim do nada. Olha, pá, e tu lembras-te assim aquelas histórias, aqueles casos assim até engraçados e pronto, que se calhar para na altura nem foram assim tão engraçados, mas depois até para resultaram bem. Pronto. Acho que um dos casos... Coisas que possas aqui para contar, não é? Não, sim. Eu Já estava estamos tentando me a chegar à lembrar. meia-noite, isto é quase aqui para a bolinha para a vermelha. Por isso assim, aquelas coisas que dá para contar. Olha, um dos casos que a gente teve foi justamente de que a gente começou a tocar no Miradouro e a gente não sabia que aquele Miradouro, na verdade, era um ponto de artistas de rua que eles tocavam e era um Miradouro pequeno, não dava para fazer as duas coisas no mesmo lugar. Ou seja, já estava ocupado. Ele não estava ocupado na hora que a gente chegou. Sim, passou a tarde. Mas os artistas de rua têm uma dinâmica deles de que cada um toca 2 horas ou 1 hora e cede espaço ao outro. E o nosso evento são 4 horas seguidas. Então, depois de 2 horas, um dos artistas que chegou falando comigo com os 2 pés no peito, assim, chegou muito bravo, falando que a gente não era dono do Miradouro, que a gente não tinha direito de fazer isso. Pois.
E eu entendo completamente o lado dele, então eu não tenho... Eu não queria causar nenhum mal. E a gente conseguiu chegar numa solução intermediária que foi... Falar, olha, a gente vai tocar mais algumas músicas aqui. E enquanto isso, vocês vão preparando ali para vocês o palco de vocês. E a hora que vocês estiverem com o palco preparado, a gente anuncia que vocês vão fazer um forró ao vivo. E eles tinham umas 5 ou 6 músicas de forró ali que eles então conseguiram houve tocar. aqui uma sorte também, não é? As coisas às vezes juntam-se. Sim, O acaso, o exato. destino, não é? Uma sorte e um desenrolar ali. Foi uma solução que a gente conseguiu dar. Sim. E eles tocaram algumas músicas ali, a gente dançou, a gente fez aplaudiu os músicos ali, Claro. né? E depois, naquele dia, a nossa caixinha foi toda para eles. Ok. A gente falou, não, a gente abre mão da caixinha. Boa. A gente entende que é o trabalho deles e que, de alguma forma, eles podem ter sido prejudicados por isso. E a gente saiu e dançou continuou dançando do lado de fora do Miradouro. Excelente. Né? Ou seja... Que o Miradouro era o de Santa Catarina, o antigo Adamastor. Exatamente. Ou seja, porque daqui para estamos a ver um excelente exemplo de como, de facto, as coisas podem encontrar aqui um meio Sim. de basicamente, para poderem coexistir, porque foi basicamente para o que estava a passar. Isso foi excelente. E na rua existe sempre essa questão, né? Vou dar um outro exemplo, que é no Miradouro da Portas do Sol. Fantástico. Adoro aquele Miradouro. Um dos principais motivos de não fazer mais tanto ali é porque ali a gente tem alguns vendedores ambulantes que vendem chapéus, vendem artigos para turistas. E eles se queixaram pra gente de que a nossa música estava atrapalhando, estava tirando, porque a gente estava ocupando muito espaço. Pois. E eles não estavam conseguindo fazer a venda deles. E eles estão ali tão irregular quanto a gente nesse termo, não é esse o ponto. O ponto é, a gente consegue fazer em outro lugar, e eles já estavam lá, eles estão fazendo um trabalho, mais uma vez pensar, essas pessoas vivem disso, isso aqui é uma missão que eu estou fazendo, eu quero aumentar isso, mas eu não posso concorrer com algumas outras coisas que são mais essenciais, né? E são mais prioritárias socialmente. Boa, parabéns. Então, esse é um motivo pelo qual a gente não faz no Porta do Sol. Não, acho que eu nunca tinha comentado isso ao público. Olha, ficaram para saber, para dar razão, para dar boa, para dar razão, para é boa. Muito bem. Não, e de facto, uma das coisas que tu falaste para logo, desde base, que há aqui uma consciência social. Sim. Não é que para há bocado, para das razões eram outras. Agora estamos a falar para que esse critério e essa mente, dessa forma para pensar as coisas, para também para estar lá para presente, para quando é preciso enfrentar para as situações, olhar para as coisas com essa a cabeça e essa forma de ver as coisas. Não é? É isso. Como eu também já trabalhei com arte de rua e sei da dificuldade que é, né? Você e o tá jogo ali de cintura. E aí tem que ter um jogo de cintura. Já falamos de dança também, não é? Exatamente. Tem que ter um jogo de cintura para se expor na rua, para estar ali... dar a cara a tapa, né? Porque realmente... E partilharmos espaço. Não é? Porque estamos todos a partilhar Estamos espaço. todos a partilhar espaço. Também já aconteceu ali no Miradouro da Alameda, ali da Fonte Luminosa, da gente estar com a nossa música e vir um outro grupo e colocar uma outra música por cima da nossa. E aí é conversar e tentar chegar com um sorriso no rosto, porque a gente não quer briga, a gente não quer nada disso. A gente quer, é um Miradouro grande, dá para todo mundo... Se calhar para ter se pode unir, não é? Exato, mas o que a gente pediu, falou assim, olha, é problema para vocês se vocês forem pro lado de lá? Né? Tipo, tem bastante espaço, a gente está aqui num cantinho, né? Que eles ficaram bem no meio. Aí... mas tudo, até hoje, tudo se resolveu muito bem. Boa. Tudo se resolveu muito bem. Ou foram seja, boas histórias. Claro.
ou seja, para nós vimos que o pôr do sol, afinal, é para todos. O pôr do sol tem que ser para todos. Ainda não é, mas Não, a gente... ninguém tem que reservar para o pôr Ninguém do tem que sol, reservar, né? porque ele dá para toda a gente. Basta Sim. haver aqui para boa, para vontade, não é? Exatamente. Muito bem. Olha, Mate, isto para a conversa foi, não é? Vai indo. Claramente, olha, estamos quase a chegar ao fim. Já falaste mais ou menos, não é? Dos projetos que estão para aparecer, os tentáculos que vão crescendo, não é? O projeto vai crescendo para bastante, já vai tendo aulas, já vai trazendo para artistas, já vai diversificando muito, que para duas bandas estamos, não é? Para a espera, não é? O projeto está para crescer para isso, para mais coisas assim, agora muito para breve, olha. Porque não olhar um bocadinho para a agenda, para dar um bocadinho para exemplo, também relativamente ao forró, o que é que está para acontecer agora? Não sei se eu entendi a pergunta. O que está acontecendo A agenda. agora da agenda do Forró no Miradouro? Exatamente. Por exemplo, não só do forró do Miradouro, como quando nós vamos aqui para a página do Instagram, não é? Uhum. O arroba para forró Forró no Miradouro? já lá tens lá a tua para a agenda para todo o forró, não é? Sim, a gente tem agenda para todo o forró, né? Até toda semana a gente lança. Há alguns eventos para que estão-se para repetir mesmo? E tem eventos que acontecem toda semana. Uma coisa muito interessante do forró em Lisboa é que de terça a domingo costuma ter forró. Ultimamente tem sido um pouco menos, mas ainda assim não tão menos. Mas tem época que você tem forró de segunda a segunda, né? Eu estava a ver aqui o forró para no Cais, o forró para o Coreto, para na padaria para o povo. O forró no Coreto já teve várias casas também. O forró no Coreto acontece todas as quintas-feiras. O forró O forró Factory. O forró Factory acontece quinzenalmente às sextas-feiras. O forró da Liberdade. O da Liberdade, que eu ia dizendo, que acontece todos os domingos. O forró no Miradouro, que acontece todos os sábados. Na quarta-feira havia 2 forrós, que é o Quartas Populares e o Vintage, Baião Vintage, ou o Mercado Time Out, o forró no mercado. Eu acho que o Baião Vintage e o forró no mercado vão continuar. Na semana que vem vai ter, por exemplo. O Quartas Populares fez uma pausa. O mercado da Time Out, no caso do Sodré. Eles dançam ali às quartas-feiras, eu acho que uma vez por mês, a dança ali. A dança de forró. E de outros ritmos também, se eu não me engano. Exatamente. Para salsa, para uma quarta-feira, para também... Exato. Neste sábado, em relação ao Forró no Miradouro, aproveito para dizer... Vamos a isso. Que temos este mês, essa semana, o pessoal brincou que a agenda o forró em Lisboa tá uma tomatada só. Porque vem um DJ do Porto, chamado DJ Tomate, e ele vai tocar... Quem os convidou para vir para cá foi o Coreto, Forró do Coreto, e quem o convidou. E o DJ Tomate vai tocar na quinta no Coreto, depois na sexta na Fábrica e depois no sábado no Miradouro. É lá, ótimo. Então tem muito tomate por aí, mas ele já avisou que vai fazer um set de música especial para cada uma das ocasiões. Muito bem. Não vai ser vale repetido. A pena ir a todos. Vale a pena ir a todos. Boa. E além do DJ Tomate, a gente vai ter uma aula com a Gisele Sabino, com a professora Gisele Sabino, das 4 às 5, lá no Descasca Quiosque. Muito São bem. 5 euros a aula. É uma aula para quem quer conhecer ou dar os seus primeiros passos no forró. Ótimo. Olha, mate. Checkmate. É isso mesmo. Para ficarmos aqui, para saber um bocadinho do vosso projeto e um bocadinho também do forró em geral. Muito obrigado por estares aqui. Eu que agradeço. Muito obrigado pelo serviço público, lá está, novamente, que estamos daqui agora para fazer os dois juntos. Uma excelente oportunidade. Um grande abraço. Obrigado, Danças do Mundo, pela oportunidade. E
E muito obrigado você também. E até uma próxima. Até a próxima. Boa. Ora, para meus amigos, foi isto. Mais um Bora para avançar para vocês, já sabem, sempre incrível estes para convidados incríveis que trazem para estes temas a que tu queres para ir para conhecer. Se ainda não danças, olha, oportunidades para não falam, todas as semanas a gente traz sempre aqui para doar alguma. Para quem sabe, para forró possa ser para a próxima, para ti. Por isso, para aproveita, vai ver para doar a renda deles e para até a próxima quarta-feira. Um grande abraço, bora dançar! Rádio Movimento.